Livro Fé Renovada. Autor Jim Cymbala, com Dan Merrill. Narrado por Valquíria em nosso canal Declarando Vida. Capítulo 5. Posso confiar que Deus me guiará? Talvez não pareça tão evidente à primeira vista, mas a maneira de tomarmos decisões na vida determina uma porção de coisas sobre o tipo de fé que temos em Jesus Cristo. O próprio processo de tomada da decisão com frequência revela a temperatura da nossa fé. O que a Bíblia ensina sobre essa questão fundamental? Algumas decisões, naturalmente, dizem respeito a questões morais. Por exemplo, posso roubar material do meu empregador? Não precisamos orar a respeito disso. Basta ler a Bíblia. Não há necessidade de dizer: Senhor, será que posso tomar essa atitude desagradável com meu filho adolescente? O livro já nos diz. Mentir é errado. Não é preciso pedir a Deus orientação especial sobre esse assunto. A mesma coisa acontece com o ódio, o preconceito, o casamento com um cônjuge não cristão. Mulheres jovens apaixonadas às vezes dizem aos pastores: ele ainda não é crente, mas o Senhor me mostrou que vai mudar depois do casamento. Essa não pode ser uma palavra vinda de Deus, pois transgride a verdade revelada nas Escrituras. Se algo é contrário à Bíblia, está errado. Não desperdice o tempo orando a respeito disso. Deus nos enviou uma carta bem extensa com todo tipo de instruções morais. O que precisamos fazer é simplesmente ler a carta. Cada decisão moral, cada suposta manifestação do Espírito, cada sermão de um pregador, por mais inteligente ou carismático que seja, tem de ser todos avaliados pela palavra de Deus. Isso é o que modela nossa teologia e nossa prática, não a tradição religiosa ou a filosofia secular. O padrão esquecido. Fico muitas vezes perplexo quando viajo pelos Estados Unidos e conheço cristãos que não usam a Bíblia como guia e alvo na busca das coisas espirituais. Em vez disso, simplesmente seguem a cultura espiritual em que nasceram, sem nunca compará-la ao modelo bíblico. Na realidade, muitos se dedicam à perpetuação de determinada maneira de fazer as coisas como se a tivessem encontrado nas Escrituras. A fé dessas pessoas está deteriorada, porque se apoia em alguma coisa além do Deus vivo que a Bíblia nos revela. Para citar um exemplo, nasci em um hospital do Brooklyn, de mãe polonesa e pai ucraniano. Não pedi pais que viessem da Europa Oriental. Não pedi que fossem brancos. Foram simplesmente acidentes de meu nascimento. Vangloriar-me de minha cor ou de meus antecedentes étnicos não tem sentido. Simplesmente esse foi o meio providencial para eu vir ao mundo. Algumas pessoas ficam orgulhosas a respeito dessas coisas, mas na realidade é uma extensão do seu próprio ego. Se nascessem de uma cor diferente ou fossem criadas em um país diferente, estaria se vangloriando de coisas diferentes. O mesmo acontece com as circunstâncias de nosso nascimento espiritual. A igreja ou denominação onde começamos simplesmente é o lugar onde nos encontramos no momento em que recebemos a salvação. E como acontece em nosso nascimento natural, esse ambiente estabeleceu os parâmetros para compreendermos as coisas. Nossa primeira atmosfera eclesiástica, com seus pastores e professores, automaticamente estabeleceu as definições de muitas palavras-chave, como oração, adoração, igreja, evangelismo, poder de Deus, fé e até mesmo a própria palavra, cristão. Não aprendemos esses conceitos diretamente das Escrituras, mas pelo que vimos ao redor na igreja. Inconscientemente, absorvemos uma ideia presbiteriana ou batista ou nazarena ou pentecostal dessas importantes palavras. Hoje essas impressões ainda saltam de nossa mente
toda vez que ouvimos tais palavras. Quer Deus tenha tido a intenção de dizer isto, quer não. Assim, de vez de ir às Escrituras como uma criança dizendo, Deus, ensina-me, procuramos munição para dar apoio ao que já abraçamos. Com demasiada frequência, nosso alvo principal é perpetuar as tradições que nos foram passadas pelos nossos antepassados. Não estamos realmente abertos para mudar e crescer. A pequena igreja onde meus pais me levaram quando era criança tinha algumas qualidades muito boas, mas era também um grupo formado principalmente de europeus orientais, todos brancos, no meio de Bedford e Stuyvesant, um dos bairros negros mais conhecidos na América. E os membros da igreja claramente desejavam que a igreja continuasse como era. Não pareciam nada interessados em receber pessoas diferentes. Ainda que ali tive que aprender muitas verdades da Bíblia. Será que tenho de passar a vida tentando repetir aquela tradição apenas porque foi o lugar onde comecei a aprender a respeito de Jesus? Quando me colocar diante de Deus, não serei interrogado: você foi um bom tradicional ou você foi um bom pentecostal? Na realidade, Deus não reconhece nossas divisões. Ele nos chama para que sejamos como Cristo e não como um bom membro de alguma denominação criada pelos homens. O que realmente importará é se sinceramente examinamos a palavra de Deus e deixamos que ela modelasse nossa mente e nossos valores espirituais. Essa é uma das grandes batalhas na vida cristã. Ler a Bíblia sem pressuposições, deixando que ela nos modele, em vez de tentarmos o contrário. Gosto do que o grande John Wesley, o catalisador do despertamento metodista, disse nos anos 1700. Se Deus quisesse que todas as designações partidárias, expressões e fórmulas não bíblicas que dividem o mundo cristão fossem esquecidas, eu me regozijaria. E se até o nome metodista nunca mais fosse mencionado, mas fosse enterrado em eterno esquecimento. Um século mais tarde, o igualmente célebre Charles Spurgeon, destaque entre os pregadores batistas, afirmou de púlpito: quanto ao nome Batista, que pereça, mas que o nome de Cristo continue para sempre. Olho para o futuro com prazer, para o dia que não vai mais existir nenhum batista vivo. Esse tipo de afirmação talvez pareça explodir algumas bolhas, mas eis a verdade. Nem os seus antecedentes, nem os meus continuem a norma. O que a Bíblia ensina é que devemos seguir. Se encontramos algo novo ou diferente, não temos de perguntar: estou acostumado com isso quando vou à igreja? E sim, encontro isso na Bíblia? E o que dizer dos assuntos para os quais não há uma orientação clara? Algumas decisões na vida não constituem questões morais em si, mas requerem simplesmente um raciocínio santificado. Por exemplo, a Bíblia não diz claramente que é preciso aparecer no trabalho na hora certa todos os dias. Mas se compreendemos os princípios divinos de semear e colher, seremos pontuais. Além disso, deve-se trabalhar como se estivesse servindo ao próprio Senhor. A Bíblia não diz como reagir ao cônjuge em cada situação, mas se um dos cônjuges está nervoso ou desanimado, seria sábio consolá-lo ou apoiá-lo. Agora, com esse fundamento, o que dizer do terceiro tipo de tomada de decisões? Situações importantes em que não há certo ou errado e não se tem nenhuma passagem bíblica que se aplique diretamente. Há muitas encruzilhadas na estrada em que temos de fazer uma escolha. O que fazer se desejamos a vontade de Deus em todas as coisas? Muitas pessoas hoje estão tomando esse tipo de decisões sem nem ao menos pensar em buscar a Deus. Pensam que se não mentem, não matam, não roubam, não cometem adultério, agem de acordo com a vontade de Deus. Tomam outras importantes decisões na vida fundamentadas no senso comum. Ou, às vezes, nem isso. Simplesmente dizem: eu sinto assim,
Ou meus amigos fazem isso. Ou meu mundo chama isso de sucesso. Quando deixamos Deus fora dessas situações, não estamos realmente andando pela fé. Em vez de utilizar os grandes recursos de sabedoria de Deus, apoiamos-nos em meras ideias humanas. Não seria bobagem pensar que o Deus que deu o seu único filho por nós não cuida dos detalhes de nossas vidas? Um crente cheio de fé ora simplesmente até descobrir a vontade de Deus para tais coisas como mudar de emprego, lidar com um filho difícil, achar uma escola para os filhos. Mudar. Quando você recebe uma oferta de trabalho em outro estado, isso envolve apenas ganhar mais dinheiro? Ou está mudando, seduzido pela área verde? Ou para subir a escada de uma profissão ou dos negócios? Com qual crente casar? Dica: provavelmente você não encontrará o nome dele ou dela na Bíblia. Comprar uma casa. Deus tem um plano para a nossa vida, não detalhado como para qualquer pessoa das Escrituras. Ele quer evitar que estejamos no lugar errado, no momento errado. Ingressar em um ministério na igreja, como o coral, o ministério dos jovens ou a educação cristã. O Criador onisciente do universo quer nos mostrar o caminho nesses assuntos. Tem um plano relacionado com o lugar ao qual pertencemos ou com o qual não pertencemos. Portanto, precisamos buscar sua orientação. Um coração que pergunta a Deus. Um dos melhores exemplos na Bíblia de alguém consagrado em busca da vontade de Deus é Davi, quando enfrentou uma questão importante em Keila. Essa história pouco conhecida aparece em 1 Samuel 23, no período em que Davi estava fugindo do rei Saul. Davi já tinha problemas suficientes com proteger do exército israelita seu modesto grupo de homens, mas então ficou sabendo que essa cidade estava sendo ameaçada pelos filisteus. Começou perguntando a Deus: devo atacar esses filisteus? Observe, ele não imaginou que simplesmente por ter sido ungido pelo profeta de Deus, podia vencer em qualquer tempo e lugar. Davi sabia como era importante ser conduzido pelo Senhor em cada situação, sabendo que nem toda oportunidade de batalha significava a obrigação de assumi-la. Isso também ocorre hoje. Nem toda causa cristã ou cada pedido de dinheiro, por mais bem intencionado que seja, significa automaticamente que devemos atender. Davi também sabia que se Deus o conduzisse a uma situação, contaria com a provisão divina. Sempre que Deus nos conduz, há um guarda-chuva de proteção e de suprimento que permanece sobre nossa cabeça. Sob o guarda-chuva encontra-se os recursos divinos de sabedoria, graça, das finanças e de todas as outras coisas de que precisamos para fazer o que Deus tenha pedido. Não significa que não teremos problemas e dificuldades, mas sempre que o Senhor nos dirige, deve necessariamente nos ajudar. Contudo, o guarda-chuva vai apenas para onde Deus nos conduz. Se preferimos virar para a esquerda quando Deus quer que sigamos para a direita, não podemos esperar que Ele apoie os planos que fizemos por iniciativa própria. Os cristãos de hoje estão demonstrando essa verdade o tempo todo. Estão tentando fazer o guarda-chuva segui-los quando tomam decisões unilaterais na vida, e isso não funciona. Só porque você se declarou cristão, não significa que Deus seja obrigado a suprir suas necessidades quando você fez o que deseja. O coral do Brooklyn Tabernacle gravou um hino baseado em Salmo 119:33, que diz: dirige os meus passos segundo a tua palavra, querido Senhor. Guia-me e orienta-me cada dia. Humildemente eu te peço, ensina-me a tua vontade. Enquanto estiveres operando, ajuda-me a permanecer sossegado. Dirige os meus passos segundo a tua palavra. O ministro de música de uma igreja disse recentemente à minha esposa que, embora o hino fosse uma bênção para a vida dele, seu pastor auxiliar pediu que não fosse entoado. Por quê? Quando temos a palavra da fé,
não precisamos pedir a Deus que dirija os nossos passos. Em outras palavras, você é tão forte espiritualmente que pode fazer o que desejar, e Deus é que deve acompanhá-lo. Isso não está de acordo com a Bíblia. Você não pode dizer a Deus o que fazer nem onde ir. Trata-se de pura arrogância espiritual. É muito fácil esquecer que não somos nós o centro do universo, e sim Deus. Não devemos nunca perder de vista o fato de que o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. 1 João 2,17. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Leia 1 Samuel 13:14, Atos 13:22. Porque humildemente pedia a direção de Deus em sua vida diária. Sabia que se não tivesse o guarda-chuva do suprimento de Deus, não poderia meter-se em luta com os filisteus do lado de fora de Keila. Ele pediu um plano a Deus, e nesse caso Deus disse: sim, vá em frente. Mesmo assim, Davi perguntou segunda vez: Deus, meus homens não estão muito entusiasmados com essa ideia. Dizem que já não temos problemas suficientes com o rei Saul nos perseguindo. Por que eu iria agora enfrentar os filisteus? Devo realmente fazer isso? Será que eu ouvi direito? A resposta foi novamente sim. Levante-se, vá à cidade de Keila, pois estou entregando os filisteus em suas mãos. 1 Samuel 23:4. Esse incidente nos lembra que uma das primeiras regras de orientação espiritual é assumir que podemos estar errados. Davi foi suficientemente humilde para dizer: possivelmente eu ouvi mal a Deus. É melhor verificar de novo. Ele não fingiu estar em constante comunicação com Deus durante as 24 horas do dia, ou acima de qualquer chance de cometer um erro. Lembro-me de ter lido anos atrás a respeito de um influente evangelista de televisão que foi indagado por um repórter de uma revista nacional. Se você sente que Deus lhe mandou fazer determinada coisa e todo seu conselho diz não, o que você faz? O pregador rapidamente se vangloriou. Despeço todo o conselho. Parecia fé ousada, mas o que ele estava realmente dizendo é que não podia errar nunca. Dentro de pouco tempo, o ministério desse homem desmoronou escandalosamente. Não é sinal de fraqueza pedir confirmação. Geralmente é uma boa ideia arranjar um companheiro de oração ou falar com um pastor, que pode validar suas impressões sobre a vontade de Deus, quando indagar do Senhor. Quando ouvi pela primeira vez que um teatro de 4.000 lugares no centro de Brooklyn estava à venda e eu poderia resolver os problemas de espaço de nossa igreja, fiquei entusiasmado. Ainda que o edifício estivesse em péssimo estado e exigisse milhões de dólares para ser restaurado, eu podia ver o potencial do teatro de se tornar o novo Brooklyn Tabernacle. Contudo, muito rapidamente eu disse aos meus pastores auxiliares: vão ver o lugar pessoalmente e então orem. Se nenhum dos 6 sentir que Deus está nos conduzindo a isso, nem vamos apresentar a ideia à congregação. Será que Deus ocultaria um assunto assim tão importante dos meus companheiros de liderança e o revelaria apenas a mim? Não penso assim. Também trouxe outros ministros que respeito, como David Wilkerson, para ver o edifício. Queria a confirmação de que Deus estava nos orientando nesse sentido. No devido tempo, sentimos concordância em nossos espíritos de que aquele passo era certo. Embora o preço fosse imenso, fomos em frente pela fé e com confiança. A história de Keila mostra que Davi ficou firmemente convencido em seu coração e mente do que escreveu em Salmos 25:9. Conduz os humildes na justiça e lhes ensina o seu caminho. Davi triunfou sobre os filisteus e livrou Keila. E tudo isso aconteceu porque ele consultou ao Senhor. Ele vivia por fé, não por vista. Mais decisões. Mas o rei Saul, que vivia no pior tipo de ilusão espiritual, ficou sabendo que Davi estava subitamente vulnerável à captura, porque havia entrado em uma cidade murada em vez de permanecer
em terreno acidentado. Isso colocou um imenso sorriso no rosto de Saul. Ficou tão enganado em seu coração que até mesmo deu crédito ao Senhor pelos acontecimentos. Deus o entregou nas minhas mãos, ele disse. 1 Samuel 23:7. Deus obviamente não havia feito isso. As pessoas que não oram e não se entregam à vontade de Deus podem chegar a todo tipo de conclusões erradas. Deus estava protegendo Davi de Saul, enquanto nem mesmo tinha um sinal. Imediatamente convocou o exército para capturar seu inimigo, mas Davi ainda estava perguntando ao Senhor: Deus, ouvi que Saul está vindo, mas não tenho certeza. Está realmente vindo? A resposta foi: sim. A pergunta seguinte foi: o povo aqui de Keila vai me proteger, uma vez que acabei de salvar a vida deles, ou será que vão me jogar por cima do muro para Saul? Resposta: eles vão entregá-lo. Então Davi reuniu seus homens e rapidamente saíram da cidade. Não é maravilhoso saber que Deus pode até mesmo nos mostrar quem são nossos verdadeiros amigos e em quem não devemos confiar? Ele pode nos advertir a respeito do que outras pessoas estão fazendo pelas nossas costas. Assim, Saul fracassou em capturar Davi. Em outras palavras, sucesso não vem através da força, do poder, de computadores ou de QI, mas o Espírito de Deus. Zacarias 4:6. O rei Saul tinha armas melhores e um exército muito maior, mas Davi tinha orientação do Espírito Santo. Estava em contato com o Rei dos Reis. Deus ainda orienta? Na igreja de hoje, temos uma séria falta de fé em um Deus vivo que fala. Pastores e leigos, igualmente, não parecem crer que Deus realmente orienta e dirija. Uma pesquisa de George Barna mostra que menos de 10% dos cristãos que frequentam a igreja tomam decisões importantes na vida fundamentadas na palavra de Deus, ou buscando a vontade dele. Em outras palavras, mais de 90% decidem com base na própria inteligência, opinião dos colegas, capricho ou imaginação. Eles casam-se ou mudam-se para outra cidade sem gastar mais do que 10 minutos de oração. Mas todos os domingos estão sentados nos bancos da igreja cantando hinos como "Aonde me mandar, irei". Muitos líderes de igrejas, frustrados com reivindicações excessivas e com o fanatismo de determinados setores, deixam de crer realmente em um Espírito Santo que age. O bebê foi jogado fora junto com a água do banho. Zombam de pessoas que se dizem dirigidas pelo Espírito Santo. Se alguém disser a mesma coisa que Paulo disse em Atos 16, isto é, que o Espírito quis que ele fosse a uma cidade em vez de outra, essa pessoa é considerada excêntrica. Estamos prontos a apresentar as nossas posições doutrinárias como corretas, mas somos vacilantes em destacar a necessidade diária de ser dirigidos pelo Espírito de Deus. Quero afirmar que Deus não está morto. Ele realmente ainda se comunica. Está interessado em cada parte de sua vida, seu lar, suas finanças, cada tipo de decisão, mas que apenas nas questões morais. Seus olhos estão sempre voltados para você. Ele quer orientá-lo, mas você tem que crer que ele realmente lhe fala quando você permanece diante dele em oração e com fé, com um coração disposto a fazer a sua vontade. É lamentável que excessos não bíblicos, supostamente perpetrados sobre a inspiração do Espírito Santo, tenham assustado pessoas que realmente deviam estar mais prevenidas. Há pastores hoje que dirigem cultos tão organizados que não há lugar para nenhuma direção espontânea do Espírito Santo. Os eventos são programados minuto por minuto. A escolha dos hinos fica gravada em pedra com dias de antecedência. Não há permissão para Deus comandar alguém em outra direção, certamente não durante o culto. Desejamos antes ser agradáveis e polidos.
que valorizamos mais que as grandes organizações e os funcionamentos sem interrupções. Eu já disse outras vezes que se Deus dirigia os israelitas por 40 anos no deserto, certamente pode me conduzir durante um culto de domingo. Mas Deus precisou me ensinar muitas e muitas vezes sobre a necessidade de ser sensível nesse assunto. Há mais ou menos 2 anos, em um culto de domingo à noite, nosso coral ia cantar. Quando Carol passou por mim em direção à plataforma, perguntei que hino ela havia escolhido. Sabendo com frequência, ela muda de opinião no último instante, quando sente a orientação de Deus. Ela mencionou 2 hinos. Então me sentei em um dos bancos da frente para apreciar melhor a ministração do coral. O primeiro hino era sobre a redenção, apresentando um solo por Calvin Hunt, jovem que gravou com o nosso coral e agora viaja em um ministério de tempo integral para o Senhor. Fechei os olhos, deixei que as palavras penetrassem em mim. Em algum ponto da segunda estrofe, senti que o Espírito Santo me dizia: vai, pregue o Evangelho agora. Levante-se e fale a todos do amor de Deus. Primeiro pensei que talvez estivesse um pouco emocionado com a inspiração do hino, ou talvez Satanás estivesse me tentando em algum tipo de comportamento estranho. Então pensei: meu Deus, ainda nem levantamos a oferta. Este não é o momento de pregar e fazer um apelo. Isso fica no final de uma reunião, não no início. Como se Deus não soubesse o que é preciso para fazer em sua própria igreja. Mas a impressão não passava. Nos 30 segundos seguintes, senti que se não agisse estaria entristecendo o Espírito Santo. Em pensamento orei: Deus, não quero deixar de fazer a tua vontade. Vou me levantar no final deste hino. Se eu estiver errado, que eu seja impedido por alguém. Senti que tinha de obedecer, mas ainda me sentia nervoso por causa da interrupção do culto. Quando o acorde final soou, rapidamente subi a plataforma. Carol olhou para mim com um jeito esquisito na fisionomia. Peguei o microfone do solista e disse: antes de você se sentar, Calvin, conte às pessoas o que Deus fez em sua vida. Ele contou a história de seu terrível vício em crack e como Deus o libertou. De maneira muito estranha, ele não tropeçou nas palavras. Foi como se estivesse preparado para o momento. Deu um testemunho poderoso do poder redentor do Senhor. Quando terminou, falei durante cerca de 10 minutos sobre o Evangelho e fiz apelo. A organista tocava baixinho. O coro permaneceu quieto no lugar todo o tempo, apenas aguardando para ver o que aconteceria. De todo o auditório, dezenas de pessoas começaram a vir à frente. O som do choro podia ser ouvido enquanto as pessoas eram tocadas pelo Espírito e se voltavam para Cristo. Oramos com todos eles e foi um momento abençoado de colheita espiritual. Parecia haver convicção profunda e real enquanto o Espírito Santo abençoava a mensagem simples do Evangelho. Finalmente mandei que voltassem para os seus lugares, dizendo: bem, ainda não recolhemos a oferta. Vamos fazê-lo enquanto o coral canta de novo. O culto prosseguiu até a sua conclusão. Um dia, na semana seguinte, o telefone tocou no escritório de nossa igreja e foi atendido por Susan, minha filha, que naquele tempo trabalhava no departamento de música. Uma voz de homem dizia: eu gostaria de receber uma cópia da música de tal hino. Vocês o cantam em sua igreja e eu gostaria de passá-lo para a minha igreja aqui no Texas. Bem, respondeu Susan, sinto muito, mas não temos a partitura da maioria dos hinos que cantamos. Simplesmente cantamos de cor. Somente quando gravamos um hino é que o editor cria uma partitura para vender. O homem ficou bastante desapontado. Eu ouvi vocês cantando esse hino no domingo passado, quando eu estava lá, e pretendo consegui-lo de qualquer jeito. Susan pensou em alguma coisa para dizer. Bem, vou falar com a minha mãe, e talvez ela decida colocar o hino no próximo álbum do coral, ela disse. Houve silêncio do outro lado da linha.
Você disse sua mãe? O homem perguntou. Desculpe, mas quem é você? Susan Petrie. Sou uma das filhas casadas do pastor e de Carol Cimbala. Eu trabalho na igreja. Nesse momento, o homem começou a ficar um pouco emocionado. Você poderia transmitir um recado para o seu pai? Sim. Eu e minha família estávamos apenas visitando Nova York final de semana. Temos um filho de 19 anos de idade que está totalmente fechado para as coisas do Senhor. Nós o criamos para ser um cristão, mas ele se desviou para o lado oposto. Temos estado muito preocupados com ele. Nessa viagem, nós o convidamos para vir conosco. Prometi a ele que reservaríamos algum tempo para conhecer a cidade juntos, mas o nosso verdadeiro plano era levá-lo no domingo à sua igreja, na esperança de que Deus de alguma forma o alcançasse. Visitamos a cidade durante todo o sábado. No domingo, quando tomamos um táxi para ir à sua igreja, para o culto da noite, verifiquei as nossas passagens de avião novamente e percebi que havia cometido um terrível engano. Não poderíamos ficar até o final do culto, pois perderíamos nosso voo para casa. Fiquei furioso comigo mesmo por não ter planejado melhor. Meu filho provavelmente não ia ouvir a mensagem, que era o ponto principal de toda a viagem. Mas então, no início do culto, não sei como, seu pai subiu ao púlpito e começou a pregar o evangelho. Subitamente meu filho se levantou com os outros e foi à frente. Ele simplesmente se quebrantou diante do Senhor pedindo perdão de Deus. Quando retornou ao seu lugar, era uma pessoa diferente. Tivemos de sair alguns minutos depois para o aeroporto. Diga simplesmente ao seu pai que, durante todo o caminho de volta ao Texas, mal podíamos tirar os olhos de nosso filho, que estava na poltrona à frente. Essa foi a mais incrível transformação que você jamais poderia imaginar. Eu e minha esposa ficamos transbordantes de alegria pela grande obra que Deus realizou. Deus mudou toda a reunião naquela noite apenas por causa de um adolescente de 19 anos. Ele sabia que aquele rapaz necessitava de salvação, bem como o horário dos voos, e sabia que alguma coisa fora do comum tinha de acontecer. Deus sabe de coisas que nós não temos como saber. Quando não perguntamos ao Senhor ou não pedimos com fé que nos oriente, perdemos totalmente o que Ele deseja realizar. Permita que Deus o guie. E o que dizer das situações que você está enfrentando agora? Você está diante de encruzilhadas e precisa tomar uma decisão para saber se deve entrar por este ou por aquele caminho? Lembre-se de que muitas decisões aparentemente sem importância têm consequências maiores do que poderíamos imaginar. Apenas pense em como nós, seres humanos, somos limitados para realmente saber a coisa certa. Hoje nós vemos apenas um reflexo obscuro como em espelho. 1 Coríntios 13:12. Sem compreender tantas perplexidades, tantas outras coisas que ficam ocultas de nossa visão. Não sabemos nada do que vai acontecer amanhã. Estamos apenas imaginando o futuro e o que ele nos reserva. Contudo, enfrentamos essas decisões repetidas vezes. Mas nosso Deus sabe todas as coisas e tem todo o poder. O coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor. Provérbios 21:1. Deus conhece os planos exatos para você. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhe esperança e um futuro. Jeremias 29:11. E o desejo dele, como pai, é partilhar esses planos benditos com você. Para que isso aconteça, é preciso submeter a nossa vida à vontade dele. Essa é a verdade. Então seremos capazes de ouvir a sua voz e sentir sua direção. Também significa que temos de aguardar e prestar atenção em sua presença. Mas quantas bênçãos teremos quando nos juntarmos ao grupo feliz daqueles que não terão fome nem sede, o calor do deserto e o sol não os atingirão. Aquele que tem compaixão dele os guiará e os conduzirá para as fontes de água. Isaías
49:10. Se você não é inscrito em nosso canal ainda, se inscreva, deixe o seu like, o seu comentário, se esse livro tem sido bênção para a sua vida, compartilhe também com alguém. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus.